Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje com o André, da Business France, com o Nicolas também, um francês aí. Pelo que eu entendi, ele vai contar um pouco mais da história dele, mas ele não é francês. Mas ele está na França e a gente trouxe ele para uma conversa para complementar o webinar do dia 23, onde a gente vai trabalhar um pouquinho da conversa da importância dos polos de tecnologia na França para o desenvolvimento de inovações e negócios, especificamente aqui falando sobre o mercado de alimentos. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao Nicolás da disponibilidade dessa conversa e Nicolás, apresenta para a gente um pouco quem é você. Nando, muito obrigado, Augusto. Obrigado pelo convite, também o Startup, o Techstart e Business France. Em algumas palavras, então, eu sou Nicolás Machado, falo português, que eu sou de uma família portuguesa, mas sabe que já sei que o meu português não é impecável, eu vou tentar. Mas eu trabalho como suporte internacional pelo cluster francês Vitagora. O cluster francês Vitagora é baseado em França, então, em Borgonha-Franche-Comté e Ilha-de-France, e o Vitagora foi criado em 2005. Estou aqui um pouco para partilhar a experiência dos polos em França para ser um base para a dinâmica brasileira. Que legal. Bom, então a ideia aqui é a gente trocar, eu vou fazer algumas perguntas, e aí você traz um pouco de riqueza da informação para a gente. Então, a primeira pergunta, eu acho que é nesse sentido, né? Acho que você trouxe como cluster, né? A gente está falando aí são os polos de inovação, são os clusters, dentro da França, que aí são diversas temáticas, mas eu queria que você trouxesse primeiro explicando para a gente mais ou menos o que é um polo de inovação na França. A gente vê isso como um super potencial de como as empresas e como o governo trabalha inovação dentro da França, e a gente tem trazido um pouco dessa temática aqui para o Brasil também. Então, me explica um pouco o que são os polos de inovação. Sim, então os polos foram iniciados pelo Ministério da Economia e Finanças francês, com o objetivo de mobilizar os fatores-chave da competitividade, entre os quais se destacam capacidade de inovação e desenvolvimento e crescimento do emprego em mercados promissores. Então, um cluster de competitividade, um polo, reúne um território bem identificado e um tema direcionado, empresas pequenas e grandes, laboratórios de pesquisa também e estabelecimentos de treinamento. E as autoridades nacionais e locais estão bem intimamente associadas com esta dinâmica. O cluster da competitividade, sua missão é apoiar a inovação, promove o desenvolvimento de projetos colaborativos de pesquisa e desenvolvimento, particularmente inovadores, por exemplo. E também apoia o desenvolvimento e crescimento das empresas associadas, notadamente por meio da comercialização de novos produtos, serviços ou processos de resultados de projetos de pesquisa. E ao permitir que as empresas envolvidas assumam uma posição de liderança em seus mercados na França e internacionalmente, os clusters são motores de crescimento e emprego. E então, um cluster de competitividade assente em fortes raízes regionais, ao mesmo tempo que conta a estrutura existente, como o tecido industrial local, o campus, as universidades, a infraestrutura coletiva e mais. E, por exemplo, há diferentes clusters em automóvel, informática, indústria 4.0, e so on. Em nossa Vitagora estamos um cluster especializado em inovação agroalimentar.
E ser um cluster, nossa missão é facilitar as colaborações entre o mundo acadêmico, industrial e científico. E, como já disse, cobrimos as regiões de Borgonha, Franche-Comté e Ilha-de-France, porque, como já disse, o cluster de competitividade tem um território bem identificado ao início. Mas nossa rede não é também, desculpa, também inclui organizações francesas, europeias e internacionais, porque a nossa rede é agora mais composta de 550 membros ativos, que são de empresas de startups de Estados Unidos, Alemanha, Japão e mais. E então, em conclusão, então, por mais de 15 anos agora, a Vitagora e os polos de competitividade têm efetivamente desempenhado o papel de ser um catalisador de uma rede, fazendo os membros dialogarem, e isto é mais importante, depende de um forte relacionamento com os membros da rede para conhecer as suas necessidades e responder melhor a elas. E hoje, a Vitagora, somos 23 pessoas, então, ao serviço do desenvolvimento de negócio. Então. Que legal! Nossa, é uma riqueza muito grande de informação que a gente acredita que isso deve gerar para um todo, né? Não só... Normalmente, a gente, quando trabalha em inovação internamente, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma academia, ou dentro de um instituto, né, a gente acaba tendo uma visão interna dentro daquilo. Quando a gente amplia, né, o polo traz uma conexão aí de 550 pessoas, a gente acredita que isso deve evoluir bastante o desenvolvimento. E aí vem a minha pergunta: quando a gente se conheceu, a gente explicou um pouco do que é o Techstart, né, do nosso entendimento de desenvolvimento de conexão, tanto das indústrias, como das startups, como dos pesquisadores e dos centros de pesquisa. E você falou, pô, eu lembro muito bem de como isso iniciou também, né, em 2005, o Vitagora. Então, o Vitagora é voltado para a cadeia agroalimentar. Eu acho que essa questão de verticalização é muito interessante, muito importante. Mas esse ponto me traz um pensamento de uma pergunta de como que você viu a evolução, né, de 2005 para 2020, né, o quanto esse polo trouxe de evolução, não só no sentido de inovação, mas também no sentido da construção desse ecossistema, né, de evolução tanto para quem está dentro da Vitagora, mas também para quem está ao redor, quem trabalha a cadeia de alimentos, né? É uma boa pergunta. Eu vou tentar responder, porque trabalho há 2 anos e meio, né, agora por Vitagora, não tenho a história completa, mas já estou com um grande conhecimento do setor alimentar em França e em Europa. E a minha opinião nesta evolução da indústria alimentar é que desde 2005, a indústria dos alimentos se tornou um dos principais temas do dia a dia, cotidiano. E é uma observação simples, mas a alimentação se tornou um assunto tão importante quanto a saúde. E as pessoas começaram a perceber a importância da alimentação saudável, especialmente, e as práticas agrícolas e a composição dos produtos que foram observados de perto. Personalmente, a pessoa faz o mesmo. Mas com o passar dos anos, a lista de ingredientes suspeitos e proibidos começou a crescer e apenas para ficar cada vez mais longo. Penso aos aditivos, os corantes, produtos químicos, o óleo de palma e mais. E como a alimentação se tornou essencial, a indústria de alimentos é observado de perto, até a ponto de ser vítimas de agrobashing.
a palavra agrobaixismo está muito utilizada em Europa em 2010, aproximadamente. Mas hoje a lista de ingredientes ainda é importante, principalmente com os produtos sem glúten, sem ovos, vegano e agora são sem proteína animal, por exemplo. E por isso que os clusters são muito importantes, porque são catalisador de crescer as tendências de saúde e de alimentos. Por exemplo, o Vitacura desenvolveu uma estratégia em torno do bem-estar dos consumidores por meio de alimentos. E nós desenvolvemos assim 3 áreas estratégicas de negócio, que são a preservação do meio ambiente, o prazer, que é muito importante, e a preservação do capital da saúde. E pois, a partir disso, as indústrias de alimentos ficou com uma imagem negativa, com os escândalos de saúde se sucedendo e as práticas agrícolas denunciadas. E, aos poucos, as empresas agroalimentares mudamos suas receitas, aprimoramos a sua comunicação e apostamos na transparência, isso para ganhar a confiança do consumidor. E a partir daí, algumas tendências começarão, como o poder dos produtos orgânicos, a saúde e a nutrição personalizada, e os produtos, como eu já disse, os produtos sem glúten, sem gordura, sem sal. E em saída, e também pode, também, além disso, duas coisas rapidamente, que é o elo com a indústria de alimentos e o aquecimento global, e também o uso das novas tecnologias. Acho que sobre o aquecimento global, os consumidores veem a indústria de alimentos como um agente de mudança e desejam que o ato de compra seja consistente com a sua vontade. E, consequentemente, é o aumento de substitutos de proteína animais, por exemplo. E acho também que o uso de novas tecnologias como Big Data, inteligência artificial, as tecnologias tiraram a indústria de alimentos da imagem coletiva da fábrica para trazer o alimento para a vida cotidiana. Por exemplo, utilizar a inteligência artificial nos hospitais para servir os pratos, adaptar com as pessoas hospitalizadas, por exemplo. E este foi uma grande importância das startups, do food tech, por exemplo, agricultura tecnológica, que deram uma dimensão moderna à indústria dos alimentos. Antes, a indústria dos alimentos era vista como a planta de processamento, ou a fábrica de iogurte, por exemplo. E agora acho que o sector agroalimentar passou de um sector de processamento a um sector de tecnologia, como pode ser o TI, por exemplo. Então, é a minha opinião, pode ser diferente. Acho que esta tendência vai ser quase as mesmas no mundo, mas em França esta é a grande evolução desde 2005, aproximadamente. Que legal. Não, acho que tem super a ver a tua opinião. E saber sua opinião é legal, porque a gente está falando de uma opinião de uma pessoa que está fora, né? Eu acho que quando a gente fala dessa questão de inovação, é muito interessante ver uma visão de quem está em outro país, em outra região, com outra cultura, e como isso impacta também o desenvolvimento da cadeia em outras regiões, né? A gente está trabalhando em pessoas, né? Normalmente, eu falo sempre que alimento ele é muito ligado a pessoas, né? Você falou prazer, né? É muito interessante o quanto o alimento ele é responsável também pelo prazer. Então, nesse sentido, muito legal ter uma visão do que é prazer também para outras regiões, né? Porque aí, normalmente, a gente tem uma mudança cultural, e é muito legal a gente ouvir isso. Muito bom essa questão do alimento na vida cotidiana.
é o mais importante e, pessoalmente, né, eu não estou acostumado ao setor agroalimentar antes de integrar a Vitagora, porque eu sou de ciências políticas, mas quando começaram a trabalhar por Vitagora, começaram também a procurar as listas, os ingredientes maus nos produtos. É um exemplo, pessoalmente. Sim, muito legal, é mesmo. Muda a nossa cabeça. Quando a gente começa a ler mais sobre esse mercado, a gente vai se interessando mais e entender também a dinâmica da dificuldade de chegar com um alimento para todos, né? Eu acho que esse é um ponto muito específico e importante da cadeia. E aí, eu acho que para finalizar essa questão de polo, eu gostaria muito de trazer também uma conversa de que você falasse um pouco sobre a questão que a gente falou. Todos os mercados, não é só o de alimentos, normalmente as empresas trabalham em um ambiente de competição, né, onde elas estão disputando um mercado, a gente está trabalhando com empresas que têm como propósito lucro, então a gente sempre está num mercado onde as empresas se veem como competição. E quando você fala de um polo, você traz não só a pesquisa, as startups, mas você traz para o mesmo ambiente empresas que normalmente dentro desse mercado elas competem, mas dentro de um polo, elas têm como objetivo, e vocês usaram uma palavra super legal, que é competir, né? Então, como que elas vão criar juntas soluções para um problema que é um problema de todos, não é um problema individual de cada empresa ou individual de cada país, é um problema da humanidade, vamos dizer assim, né? Então, elas estão trabalhando junto, uma competição para que desenvolvam alimentos melhores e que a gente evolua também nesse sentido. Explica um pouco disso. Sim, sim, exatamente. É o mais difícil, porque um, estabelecer e desenvolver um polo leva muito, muito tempo. E a primeira dificuldade é essa, de respeitar e de fazer os membros, atores, falar com os outros. Porque é necessário de fazer que os atores do mundo, de mundos diferentes, falem entre si, que não tenham o hábito de discutir e ver o futuro juntos. O objetivo principal, sendo projetos de inovação, então é necessário de haver um intercâmbio entre o cientista, o industrial e o professor, para reuni-los em torno de um projeto. E a primeira coisa, então, pode ser difícil ao início, é de tirar o industrial da sua posição de conhecimento total, prático, e adaptar o conhecimento teórico do cientista ao campo, ao problema industrial. Aqui é o obstáculo, o primeiro, é o mais importante no início de um polo, por exemplo. E, para isso, os atores precisam encontrar um quadro neutro e dinâmico que facilite as discussões e desempenhe o papel de intermediário com uma posição de humildade, que é mais importante. Nós estamos aqui só para fazer os membros dialogar, não para saber mais que eles. E, para isso, a construção dos polos e a história foram impulsadas, como já disse, pelo governo, mas em 4 fases estratégicas para ser com mais legitimidade para os polos. Rapidamente, na primeira fase, foram uma fase de primeiros rótulos e princípios operacionais, então, as bases. E cada divisão agroalimentar e outros setores são representadas e administradas por sua própria entidade legal. Geralmente é uma associação, por exemplo, a Vitagora é uma associação. E esta estrutura de governação é necessária para dar um lugar importante aos atores industriais, científicos e acadêmicos nos seus órgãos sociais, que permite simultaneamente a representação das autarquias locais interessadas também. E
a associação conta com uma equipe permanente que desempenha então, um papel decisivo na facilitação de montagem de projetos entre os vários atores do cluster, e o Estado as autoridades locais que contribuem também para o financiamento dessas estruturas. E na primeira fase, no início, as principais missões da associação responsável pela coordenação de um polo são o desenvolvimento e implementação da estratégia geral do cluster, a coordenação e seleção de projetos de pesquisa que são candidatos ao apoio do financiamento público, a estabelecimento de cooperação com outro cluster e a avaliação do projeto. Isto eram as principais missões do polo na primeira fase. E depois, na segunda fase, de 2009 a 2012, era a confirmação e fortalecimento da política dos polos. A primeira fase da política de competitividade, então, visou prioritariamente a implementação de um novo sistema e desenvolvimento de projetos colaborativos. E nesta segunda fase dos polos, tem como objetivo de criar sinergia entre os polos de competitividade, com todas as políticas de ator do apoio à investigação e inovação, tanto ao nível nacional como regional, de forma a construir ecossistemas genuínos de crescimento e inovação. E no nível nacional, aos ministérios, membros do grupo de trabalho interministerial, garantem que os clusters competitivos sejam levados em consideração em sua estratégia nacional e em sua decisão de investimento e alocação de recursos. Então, esta foi a segunda fase, que é o fortalecimento. E na terceira fase, aproximadamente de 2013 a 2018, é um foco na oportunidade econômicas e emprego, que as orientações do governo tendem para a nova ambição dos polos de olhar para as oportunidades econômicas e de emprego, para alcançar este objetivo, que é o cluster de competitividade, devem se tornar-se uma fábrica de produtos do futuro, que transformem os esforços colaborativos de trabalho de investigação e inovação em produtos, processos e serviços, que era a principal orientação do governo. E a segunda era o apoio às empresas de cluster de competitividade para ser um reforço em 4 áreas principais relacionadas com a região Bourgogne-Franche-Comté e de France, que são o acesso ao financiamento privado, a internacionalização, apoio à empresa e a antecipação das necessidades de competência, donc formação, por exemplo. E assim os clusters contribuem também a estreitar as relações entre os PMEs, as empresas e os grandes grupos, para particular atenção às áreas das compras. Então, esta é a fase 3, e a última fase, estamos naquela última fase de 2019 e 2022, que era a última fase das polos de competitividade, é de iniciar uma nova dinâmica. E é um pouco mais longo, mas é muito importante, porque a fase anterior dos clusters tiveram como objetivo principal de industrialização, como ser uma fábrica de projetos, e posteriormente o apoio até a comercialização de projetos de inovação
de inovadores e ser fabricantes de produtos. Então, de fabricantes de projetos a fábrica de produtos. E o governo deseja reafirmar a relevância do modelo dos polos no panorama da inovação e dar um novo impulso nesta política com o lançamento da fase 4 dos polos de competitividade, que basearão nomeadamente em uma ambição europeia ao confiar aos clusters com o objetivo de valorizar mais projetos colaborativos europeus e melhorar a legitimidade do rótulo cluster de competitividade, e selecionando os clusters com base em objetivos e reforçando a sua consistência com outros ecossistemas inovadores ou com os comitês sectoriais estratégicos. Isto é na fase 4, estamos aqui nesta fase, e os obstáculos foram até, portanto, superados no campo, graças à conquista concreta, mas também à legitimidade proporcionada pelos atores públicos no âmbito das políticas públicas nacionais. O início focado em projetos colaborativos inovadores, o tema da transferência de tecnologia e conhecimento do teórico para o prático é o tema original sobre o qual os polos foram construídos. E depois foi importante integrar os polos na políticas agroalimentares nacionais e regionais, e a partir daí a ação do cluster ampliou para apoiar empresas em todas as vertentes de suas atividades, para apoiar a competitividade da região. Então, fora o mais difícil, e um assunto importante é que, concretamente, como ser um catalisador para todos os atores se dialogar, é que no funcionamento dos polos, os membros estão envolvidos na governança do cluster. A governança dos clusters é composta, por exemplo, de um conselho de administração, mas também de um comitê científico e comitê de inovação. E a comissão científica, que tem por missão de avaliar os projetos inovadores do polo, é composto, por exemplo, exclusivamente por pesquisadores da rede. E a comitê de inovação é formado por líderes entrepreneuriais da rede, como diretório. E por isso também é uma forma de envolver os stakeholders, os atores do cluster, e legitimizar Vitagora, mas também os outros polos, por exemplo. Muito legal. Nossa, muito bom. Eu acho que toda essa construção leva a isso, claro, né? É bem entendido. O objetivo inicial sempre foi a parte, aí você falou, transferência tecnológica, né? Desenvolvimento da região, e aí essa construção é muito legal. Eu acho que, bom, como a gente está falando dessa questão de como as empresas, os governos trabalham em inovação, acho que vai ser muito rico para todo mundo que está ouvindo aqui, entender toda essa dinâmica e todas essas fases, né? Eu acho que a gente tem um entendimento de que é um projeto de construção difícil, porque ele requer uma atividade de todos, né? Mas que é muito rico, no final traz riqueza para todos da mesma forma, né? Então, muito obrigado por explicar para a gente, Nicolás, o que você trabalha, o que você vivencia aí, e a gente vai manter muito mais contato aí com essa relação internacional que a gente tem desse desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, Augusto. É um prazer para mim também de partilhar um pouco a nossa experiência, porque em Brasil a dinâmica de startups e de empreendedores tem muito potencial, acho que mais potencial que a Europa, porque são as coisas mais novas. Então, obrigado pelo convite, e ficamos em contato então, por startups também. Muito bom.
Obrigado, André, também. Acho que ficou muito bom. Ficou